Olá, muito boa tarde. Vamos começar a coletiva pré-jogo com o técnico do Brusque, Luizinho Lopes. Primeira pergunta, Rafael Roncalho, da Rádio CM Esportes. Boa tarde, professor Luizinho, Rafael Roncaglio, Rádio CM Esportes. Professor, parabenizando pelo título primeiramente, né? Agora para todo mundo. Na sua opinião, qual foi a grande sacada que o Brusque teve no jogo de quarta-feira contra o Marcílio? E qual foi a importância do torcedor na decisão do jogo contra o Marcílio? A atmosfera que o senhor sentiu. Rafael, boa tarde. Muito boa pergunta. Eu acho que a grande sacada foi o grupo todo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo truncado, né, típico de final. O Marcílio nos gerou bastante dificuldades. No segundo tempo, quando nós fizemos as trocas, nós demos uma levantada novamente ali na ponta do avião, né? E o Marcílio ele deu uma caída. Então, assim, a força do grupo, a força da coletividade. Realmente, a gente tem trabalhado muito para todos sermos um só, né? E o grupo estava muito envolvido com o jogo. Eu senti uma energia muito boa dos jogadores que estavam na suplência. E quando a gente fez as mudanças, a gente aumentou novamente, né, o nível de intensidade da partida. Então, a força do grupo, o coletivo, foi de fundamental importância. E aí vem um outro ponto importantíssimo, a força do torcedor, né? Foi muito bom no primeiro jogo da temporada, já aquele ambiente de final, né? Tava lindo o estádio. A federação parabenizar também pela organização da final, né? Na entrada dos jogadores, aquele ambiente de grande jogo de final. Então, motivou todo mundo, né? Foi um jogo que a gente conseguiu sentir a força do torcedor. A torcida do Marcílio também se fez presente, né? Por sinal, uma torcida que joga junto também. Então, foi um grande jogo, um jogo de dois rivais. Eu acho que a força do grupo, Rafael, fez a diferença. Luizinho, boa tarde. Adonias Martins, Rádio Araguaia. Parabenizando também pelo título, parabéns pelo início de temporada. Você falou, até na coletiva pré-jogo, você falou da qualidade, né, da equipe do Marcílio, dia das contratações, que realmente tem qualidade, mas na verdade que não chegou a ameaçar tanto assim, né, o time do Brusque. Você até falava a respeito do jogo de treino, que não teve tanta ameaça, você gostaria de passar por algumas situações, mas, né, e não aconteceu também contra o Marcílio, com todo respeito. Então, o que você espera do Barra? Você espera um jogo mais difícil? O que você sabe da equipe do Barra, o próximo aniversário? Bom, Martins, boa tarde. Muito boa pergunta também. Na verdade, o Marcílio realmente é um time que tem qualidade, mas você foi muito feliz, né? Quando eu falei que eles nos incomodaram bastante, sobretudo porque nós temos um objetivo de marcar alto dentro do campo dele todo o primeiro tempo. Em alguns momentos eles conseguiram furar a nossa pressão, mas também não conseguia terminar as jogadas, né? Se eles conseguiam iniciar por dentro, mas nossa linha de quatro muito bem postada, né? O nosso goleiro muito concentrado também. Em alguns momentos eles criaram algumas dificuldades na nossa marcação-pressão. Em contrapartida também não conseguia finalizar as jogadas, né? A gente conseguiu contê-los ali até o meio de campo. Realmente, com relação a situações de gol real, realmente não tiveram. Acho que nós fizemos por merecer, nós merecemos vencer o jogo. O segundo tempo, acho que nós tivemos uma supremacia muito grande na partida, né? E o jogo é um todo. Claro que a gente analisa os dois tempos, mas a gente tem que entender que são 100 minutos jogados, né? Com relação ao próximo adversário, um treinador muito experiente, um treinador campeão, um time que tem um alto investimento, que tem uma ótima estrutura. É o clube que está treinando há mais tempo para essa competição, né? Então, deve estar com melhor volume de treino, de trabalho. Uma equipe que a gente espera que esteja já no ápice da sua forma física. Obviamente que agora que os jogos vão começar, fizeram mais de 5, se eu não me engano, 6 jogos treinos, né? Então a gente vai esperar muita dificuldade, né? Porém, vamos novamente tentar nos impormos dentro de casa para que a gente possa conquistar o resultado positivo. Oi, bom dia. Marcelo Gouveia, do Portal da Cidade. Uma dúvida, fazendo aí um link entre o título e o início do campeonato. A importância desse título para essa nova jornada, né? Para um recomeço aí para o clube no Campeonato Catarinense, sem contar aí que o time é o atual campeão. O senhor acha que isso interfere de alguma forma? E como controlar também o efeito título aí nessa nova jornada? Sim, é importantíssimo. Agora eu preciso trabalhar internamente justamente com esse efeito título, que geralmente dá assim, você vai para o jogo de final, vai todo mundo com ânimo, né, com um nível de concentração altíssimo, e aí depois é natural do ser humano aquele relaxamento. Como eu falei para ele, nós temos 24 horas para comemorar, né, eles tiveram uma folga merecida ontem, hoje nós já voltamos com foco total, e esse é o grande desafio para a próxima partida, fazer com que a gente já retome aquele nível de concentração que nós tivemos durante toda a pré-temporada para o primeiro objetivo alcançado.
A importância do título, eu entendo que se não tivesse essa final no primeiro jogo, com o advento do rebaixamento do ano passado, poderia ser o início de ano mais moroso, talvez o torcedor não viesse a lotar nos primeiros jogos, né? Mudou a comissão, mudou 50% do elenco. Então, assim, foi uma grande oportunidade para os 9 jogadores que chegaram, para a minha chegada também, junto com novos membros da comissão, ter esse jogo na final, né? E conseguir o resultado, porque a gente já dá uma retomada no astral, no ânimo. Foi bom também ter aberto os jogos treinos, que a gente passou segurança para o torcedor, a gente passou uma boa impressão para o torcedor lota, a gente vence, comemora junto, então criou uma energia muito positiva. Agora, a minha função é justamente fazer com que não haja um relaxamento para esse primeiro jogo, que é meio que natural. A gente vai trabalhar muito em cima disso. Bom, boa tarde, Luizinho. João Vitor Roberto, do Jornal Município. Primeiro, né, sabendo em relação a esse início de trabalho, como que está a sua visão sobre um time base para começar a temporada, né? Se você já está com essas ideias bem definidas, se há algumas posições que você gostaria de ter feito mais alguns testes, e também em relação ao próximo jogo mais diretamente, se você está contando com os mesmos jogadores, se você deve deixar alguém para começar talvez no segundo tempo, quais suas ideias em relação a isso, né? Acho que tem o desfalque do Cléo, ele pode estar fora, né? Então gostaria de saber essa questão também em relação ao jogo desse domingo. Boa tarde, João. Ótima pergunta. Nós definimos como um critério ali, faltando umas 2 semanas para a final, de gerar repetição. Inclusive, nós pensamos no primeiro momento não abrir o jogo treino, porque nós íamos tentar repetir. No primeiro momento, obviamente que a gente criou muitas situações nos treinamentos, quando se aproximou da final, a gente meio que definiu. Claro, né? Não 100%, mas a gente deu repetição, é tanto que a gente, nos 2 jogos, treinos, foi a mesma escalação da final. Confesso que foi uma experiência atípica para mim, a primeira vez que eu inicio um ano já para uma final e um elenco modificado, uma comissão modificada, então nós optamos por isso, né? A partir de agora, nós vamos ter um jogo em sequência do outro, né? E nós temos um elenco qualificado, né? Em todas as posições nós temos dois jogadores em bom nível, né? Nós vamos ter um jogo em sequência do outro, alguns jogos 3 dias de jogo para o outro, alguns 2, parelho, né? O perfil da Série B. E aí nós vamos analisar. Alguns jogadores recuperam mais rápido, outros jogadores têm uma recuperação mais tardia. Obviamente que a gente já começa a ter um time base, mas nem sempre o time que inicia é o que termina, né? Agora vai acontecer suspensão, uma lesão, outro. O Cléo não está fora ainda, né? Questão de tornozelo, inchaço, daqui a pouco vai estar em condições para jogar também. Vamos aguardar ainda o decorrer dos dias. Nós temos, obviamente, uma linha já traçada, né? Nós tivemos um ótimo resultado, mas a partir de agora o próprio elenco sabe que a gente vai dar rotatividade e vai ter que fazer o grupo participar bem. Professor, nessa linha da pergunta do João, a questão das alterações que você fez no segundo tempo. Se porventura o Cléo Silva não puder participar do jogo, existe a possibilidade do professor mudar a formação com a entrada do Gemerson no meio-campo, que o Gemerson, na opinião da maioria do pessoal que trabalhou no jogo, ele ajudou muito na vitória do Brusque no jogo de quarta-feira? Bom, é uma ótima pergunta, né? Assim, nós trabalhamos algumas variações, eu não tenho ideia fixa, né? Às vezes, é como eu falo, surge um problema para aparecer soluções, né? Vamos aguardar. Hoje, o 11 que iniciou, quem jogou mais de um tempo, ainda regenerou, né? Amanhã que nós vamos estar com o grupo todo, é o único treino que eu vou conseguir fazer com o grupo todo pensando no jogo. Vamos ter um trabalho mais voltado para a estratégia e vamos trabalhar a bola parada também. Eu tenho um pouquinho mais de tempo aí para pensar se a gente mantém a mesma formação ou se a gente faz alguma variação de acordo com o jogador que vai iniciar. Excelente pergunta. Na verdade, também a minha pergunta era nesse sentido, né? Você fez 5 mudanças, né? Foram 5 mudanças durante o jogo, e notadamente o comportamento do time mudou, inclusive o gol saiu depois dessas mudanças. Minha pergunta era justamente essa, se você pretendia manter essa formação e qual das duas formações te agradou mais, se é aquela que jogou no primeiro tempo ou após as mudanças. Na verdade, para que não gere um desentendimento, quando eu disse que quando nós fizemos a mudança, não é que no primeiro momento o time não estava conseguindo jogar bem. Eu falei muito com relação a nível de qualidade dos que entraram, mesma qualidade dos que iniciaram, e sobretudo com relação às questões físicas também, né? Quando o time da gente começou a cair um pouquinho fisicamente, a gente troca a marcha e aí embicou novamente a ponta do avião, né? Foi mais nesse sentido.
Eu acredito que nós, quando voltamos com a mesma formação, a gente já voltou bem, já voltou com uma postura boa, só que se tratando de uma final, de um primeiro jogo, eu já havia acordado com eles, o primeiro jogador que caísse um pouquinho fisicamente, eu já ia trocar marcha. Nós não poderíamos, nesse jogo, ficar com o jogador desgastado, teve uma cãibраzinha, o Luizinho estava fazendo uma ótima partida, em algum momento sentiu uma cãibra, de imediato nós já trocamos. É bom você ter um elenco qualificado justamente para isso, né? Cair um pouquinho o nível, a gente já troca. Então foi mais nesse sentido, mas obviamente que eu vou ter bastante dor de cabeça aí, né? Tem 2 bons volantes, 2 bons meias, 2 bons centroavantes, 2 bons laterais, e aí vai ser na sequência. Quem conseguir manter um nível de atuação bom vai continuar, quem der uma caída o outro vai entrar e aí vai aguardar a vez novamente. Bom, olhando para frente, para o confronto contra o Barra, e também olhando no retrovisor para esse confronto que vocês acabaram de ter contra o Marcílio, é possível fazer algum paralelo de características ou as principais diferenças que o senhor vê entre um adversário e outro? Nós, para primeiro jogo, o Barra também trocou treinador, também mudou muito o elenco, a gente não tem muito material para cravar essa diferença. A gente tem jogos, treinos, muitas variações. Por exemplo, o material que nós tínhamos de vídeo do Marcílio foi diferente de como ele iniciou a partida, né? No jogo que nós assistimos contra o próprio Barra, a gente tem esse material, eles alternaram 5-4-1, 5-3-2, eles vieram aqui no 4-4-2, com a bola jogando, eles chegaram a fazer um losango no jogo treino, né? Se quer que eles se comportaram muito próximo de como eles haviam jogando a final da Copa Santa Catarina, nós tínhamos isso também, né? O que eu quero dizer é que nesses jogos treinos serve também para fazer variações e testes, e o Barra fez muitos jogos treinos. A gente vai se preparar para um plano A, para um plano B, né? Até um plano C em cima do que nós temos aí de material. Difícil cravar. Agora, a partir da segunda, terceira rodada, aí nós já vamos ter jogos para a gente analisar. Então, esses primeiros jogos é meio que no escuro, ao passo que ele já tem um jogo inteiro nosso para analisar e estudar. É um jogo que foi aberto, foi transmitido, então eles vão ter mais subsídios do que nós vamos ter deles para essa partida. Luizinho, em relação aos jogadores que vêm da base, né? Temos o Jonathan, o Neto, o próprio Pedoca, que ficou um tempo emprestado, né? Já tinha passado também por outros clubes antes de chegar na base do Brusque. E até o próprio, mesmo o goleiro não sendo uma posição com tanta rotatividade, mas o próprio Jacob, né? Eu gostaria de saber como que você está vendo a evolução desses garotos e como inserir eles ao longo do campeonato catarinense e que espaço você pretende dar para esses jogadores. Sim, muito legal. Eu dei um feedback positivo para a diretoria, nós temos alguns bons garotos aí, eles nos ajudam muito no dia a dia. Em nenhum momento o nível de competitividade ali quando a gente divide as equipes cai, são garotos que têm qualidade, porém são garotos que precisam de uma rotatividade, de uma minutagem de treino, né? Se joga muito pouco na base, eu vi que a minutagem de quantidade de jogos foi muito baixa, então eles precisam ainda pegar um pouquinho mais de cancha, mas estão no bolo, estão trabalhando. A priori, de cara, eu já disse, são garotos que nos ajudam muito no dia a dia, que o nível de treinabilidade, quando você divide as equipes, onde eles estiverem, mantém um bom nível de intensidade, mantém um bom nível de competitividade, estão trabalhando, né? Estão trabalhando. Queira Deus que em algum momento a gente possa ter tranquilidade para que a gente possa observar também, né? Vai depender muito da sequência, do desenvolvimento deles, né? Das oportunidades que vão surgir. Às vezes as oportunidades são forçadas, às vezes a gente vai oportunizar de acordo com a tabela, com classificação. Vamos ver o que vai se passar daqui para frente, mas são garotos que estão evoluindo e que nos ajudam muito no dia a dia. Professor, qual foi a orientação que o senhor deu para o Olávio que mudou tanto o jeito dele jogar no primeiro tempo para o segundo tempo? A mobilidade, o trabalho com a bola, o pivô, qual foi a orientação que você deu para ele? Porque talvez ainda para um centroavante que tem tantos gols na carreira, que nem o Olávio tem, está faltando talvez o gol para sair o peso de cima dele. Exato. Na verdade, no primeiro tempo, a gente tentou marcar alto o tempo todo e nós não conseguimos ter tanto controle de bola como nós tivemos no segundo, né? A gente ficou tentando marcar alto e quando roubava a gente estava acelerando um pouquinho o jogo. Diferente dos jogos treinos do segundo tempo. No segundo tempo a gente teve mais o controle da bola, a gente teve mais o domínio com a bola, e aí ele começou a tocar mais nela também. Eu acho que foi muito por isso. No primeiro tempo a gente estava tentando sufocar o tempo todo, e quando nós tínhamos a bola, a gente não estava com a mesma tranquilidade dos jogos treinos, e do segundo tempo. O advento da final, né, o adversário também marcou forte, foi um jogo truncado, e foi em cima disso que nós conversamos no vestiário. Foi tanto para ajustar a nossa marcação alta, como a gente ter um pouco mais de tranquilidade com a bola, né? A gente tocar mais na bola, a gente circular mais a bola, trocar mais de corredor. O nosso gol,
Foi numa batida do lateral para o Totti, a gente trocou de corredor, a gente trocou passe, trocou 10 passes antes de fazer o gol. Né? A gente se estruturou ali numa saída de 3 com Ayrton, o Wallace e Anson. Né? Os 2 laterais deram bastante amplitude e profundidade, nós estávamos com 2 médios, estávamos com o centroavante por dentro. A gente acha o Lucas no corredor, ele caminha com a bola e acha o James dá uma tirada e o Alex está dentro da área. Então, assim, fiquei muito feliz porque nós colocamos em prática, num momento importante do gol, em uma final, o que nós fizemos nos treinamentos e o que nós tínhamos feito nos jogos treinos. Nós trabalhamos nos jogos treinos uma variação numa saída de 3 com a entrada do Rodolfo e também trabalhamos essa variação com o Ayrton para ele construir de trás. E nesse momento estava o Lucas já pisando na linha, né? Desse lado dava o extremo, dava amplitude, que era o Ayrton, estava mais baixo, desse lado aqui o outro lateral. Então fiquei muito feliz por isso. Eu acho que melhorou também o nível de atuação porque a gente teve mais a bola e conseguiu se impor mais durante o segundo tempo. Obrigado a todos pela presença. Domingo a estreia em casa contra o Barra no Campeonato Catarinense. Uma ótima tarde.